Fala aí, meu povo. Tudo bem? Muito bom dia pra vocês. Boa terça. Esse vídeo aqui, como vocês já devem ter visto no título, é pra falar dos jogos dessa semana da Liga dos Campeões. Tenho a intenção aqui de passar informação, algumas pequenas informações sobre os 4 jogos. Também o que eu acho que vai acontecer, como que eu acho que os jogos vão se desenvolver e no fim dar dicas pra quem gosta de jogar. Antes disso, eu vou fazer meio que um anúncio aqui, um aviso, mais do que um anúncio, um aviso, que o vídeo que eu vou responder as perguntas de vocês vai sair no sábado essa semana e não na sexta, porque sexta tem sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões e aí eu pretendo fazer um vídeo falando do sorteio. Então no sábado eu faço o vídeo respondendo as perguntas, talvez tenha alguma coisa que eu responda nas perguntas que eu não tenha falado no vídeo sobre os confrontos das quartas de final e como que eu analiso como é que a Champions vai se desenhar. E aí no sábado também, como é prévia de Barça Madrid, eu falo um pouco mais do jogo e tal, então simplesmente para organizar a agenda. Vocês fazem favor de se inscrever aqui para não perder os vídeos e de curtir também porque me ajuda bem, na moralzinha, não custa para vocês. Olha só, começando falando dos jogos desta terça, hoje tem Manchester City e Leipzig e também tem Porto e Inter de Milão. Os jogos estão na TNT, no Space hoje e também na HBO Max. Amanhã, o jogo de Real Madrid e Liverpool está só na HBO Max. Convido a todos vocês a acompanharem com a gente. Fred, Tati, Quesada, Clara, só eu que não. Tá todo mundo envolvido em Champions para trazer, como vocês sabem, o clima de jogo, pré-jogo longo, muita informação, muita análise, VS, Formiga, Ricardinho, Mauro Betti, enfim, nossos comentaristas. Então convido vocês a assistirem com a gente e Real Madrid Liverpool só HBO Max. Vamos lá. Manchester City e Leipzig. Eu estive no jogo de ida. Eu tive a sensação que o Guardiola não queria um jogo de ida e volta, mas que o jogo ficou ruim para o Manchester City no segundo tempo. E depois eu vi uma entrevista do Guardiola que ele fala justamente isso, que o jogo de ida e volta é prejudicial ao Manchester City, porque o Leipzig tem jogadores para fazer esse tipo de jogo e o City sofre mais. O City não pode fazer um jogo em um campo de 105 metros. O campo, para jogadores como Kevin De Bruyne, como Foden, como Gundogan, como Rodri, o campo tem que ter 40, 30 metros. Eles têm que jogar no espaço reduzido. E quem tem um Cucu, tá voltando de lesão, hoje deve ser titular. Quem tem Timo Werner, quem tem Soboslai, quem tem Leimer. Enfim, quem tem esses jogadores que tem o Leipzig, se o campo for grande, se eles tiverem que correr grandes distâncias por muito tempo, não faz nenhuma diferença. Eles gostam desse tipo de jogo. É o famoso jogo de Bundesliga, jogo de lá e cá. Então, o que o Manchester City tentou fazer foi não transformar o jogo de ida num jogo de Bundesliga, especialmente na Alemanha. E eu acho que hoje a intenção vai ser a mesma: controlar, controlar, evitar contra-ataque. Então, evitar contra-ataque, evitar perder bola, evitar passe difícil, e evitar desorganizar muito a defesa adversária. Então, acredito que o Manchester City vai rondar muito, mas vai ter dificuldade de entrar, a não ser que faça um gol logo e que desate o jogo, que desate o nó do jogo e que a coisa se desenhe melhor para o Manchester City. Ou que o Leipzig marque e o Manchester City precise se expor mais. Ficou muito. Isso é o que eu acho que vai acontecer para o jogo, tá? De algumas informações, que o Leipzig fora de casa perdeu do Dortmund na sexta-feira passada, não nessa rodada, mas na anterior. E antes disso, só em setembro tinha perdido para o Borussia Mönchengladbach, contando jogos fora de casa. Um time que começou mal a temporada, que em setembro ainda estava perdendo muitos jogos e depois que achou um pouco mais de consistência. O Manchester City, por outro lado, dos últimos 10 jogos em casa, venceu 8. Empatou um e perdeu um jogo para o Brentford. Então é um time que em casa tem se mostrado consistente. Depois do empate, o Manchester City jogou 4 vezes, ganhou as 4, só tomou um gol. Time que, por mais que não esteja brilhando, encantando e maravilhando o mundo nessa temporada, é consciente, sabe o que faz e é objetivo. É, Como é muito difícil saber se vai ser um jogo de Bundesliga ou não, se o Manchester City vai conseguir segurar o Leipzig ou não, ou se o jogo vai ficar mais do estilo que o Leipzig gosta, simplesmente porque se os caras vão conseguir fazer dentro de campo uma coisa ou outra, eu coloco aqui como dica apostar que o Manchester City vence o primeiro tempo e vence o jogo. As cotas estão muito ajustadas, não tem nada que seja muito chamativo. E aqui simplesmente pensar que o jogo ir ficando longo para o Manchester City é ruim. Então acho que desde o início ele vai atacar. Ele atacando desde o início, ele tem chance de marcar desde o início. Acho que não de marcar muitos, porque não vai correr muito risco. Acho que o Leipzig também não vai querer sair muito do jogo, então também não vai se abrir demais. Na temporada passada a gente teve na primeira fase um 6-3. Não acho que o jogo vai se desenhar por aí. É uma volta de mata-mata. Então não acredito em tantos gols assim, a não ser que o jogo abra. Então fica muito difícil apostar em gols, apostar em handicap para algum time, porque uma vez o jogo aberto, faltando 30 minutos, o Leipzig 2 gols atrás, ou faltando 30 minutos, o Manchester City 2 gols atrás,
pode virar um jogo de muitos gols, pode ser que os ataques não consigam entrar nas defesas, enfim, qualquer coisa pode acontecer. O mais normal aqui é que o Manchester City vença, isso paga pouco. Então eu tô indo que o Manchester City já vence no primeiro tempo e vence o jogo, simplesmente porque a cota da Pináculo está aqui 1,95. É a dica que eu deixo para vocês. Lembrando, o link está na descrição para você se inscrever na Pináculo e jogar por lá. É a casa que eu uso, tem ótimas cotas e eu acho que normalmente o que faz a diferença é a cota. Se a cota é boa, se você vai ganhar mais numa casa do que na outra, é o que faz a diferença. Passando para o outro jogo do dia, Porto e Inter de Milão. As duas equipes têm um desfalque, pelo menos cada uma, muito sentido. O Porto não vai contar com o Otávio, meio-campista brasileiro, que é o motorzinho desse time, faz esse time jogar e participa muito das ações ofensivas. E a Inter não deve contar com Skriniar, o zagueiro esloveno. Agora eu não sei a nacionalidade do Skriniar, esloveno, eslovaco. Enfim, o bom zagueiro Skriniar não joga desde a partida contra o Porto, não jogou os últimos jogos da Inter de Milão e é dúvida, pelo menos até onde eu vi, ele ainda é dúvida para esse jogo. A Inter nos 3 últimos jogos fora de casa não venceu, perdeu do Bolonha, perdeu do Spezia esse final de semana e antes tinha empatado com a Sampdoria. Só fez um gol nesses 3 jogos fora de casa. O Porto, por outro lado, logo depois de perder da Inter de 1-0, perdeu em casa do Gil Vicente. Porto vinha de uma grandíssima invencibilidade em casa, acho que eu anotei. Os últimos 10 jogos no Dragão venceu 9 e perdeu esse jogo do Gil Vicente logo depois do confronto contra a Inter. Pode ser que tivesse um pouco desatento, tivesse desconcentrado, enfim, tivesse baixado um pouco a guarda ali naquele jogo com o Gil Vicente. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Bom, anotei basicamente isso. Sem Otávio, sem Skriniar e a Inter, esses 3 jogos fora de casa, pós-Porto, não conseguiu vencer nenhum. Aqui eu acho que as cotas também estão muito ajustadas, que também é muito difícil pensar que o Porto pode ganhar, que a Inter pode ganhar. De fato, está pagando muito a vitória de cada um. Eu não vou jogar nessa partida vitória ou gols, porque o jogo de ida foi de poucos gols, a tendência é de um jogo muito amarrado entre as duas equipes, e de novo, uma volta de mata-mata, se um gol sai pode abrir o jogo e virar uma coisa completamente diferente. É muito mais difícil do que um jogo normal de campeonato, que cada minuto e cada gol não interfere tanto no destino final da competição das equipes. Então, para gols, para vitória, cara, se o Porto está ganhando de 1-0, pode sair 3 gols, porque a Inter pode empatar e fica ruim para o Porto, então tem que fazer mais um gol, e se faz mais um gol, abre e a Inter pode virar, então qualquer coisa realmente pode acontecer pela urgência do jogo. O jogo tem uma urgência de um ganhar e de outro não perder, e qualquer coisa pode acontecer dentro disso. Eu vou aqui em cartões, tá? Os jogos no Dragão são muito pegados. O Sérgio Conceição, técnico do Porto, tem como característica de montar um time de muita pegada e que o Porto recebe mais cartões do que a Inter, um Porto mais 0,5, quer dizer que se empatar o número de cartões e a gente jogar que o Porto... Se a gente jogar o mais 0,5 e empatar o número de cartões, a gente ganha, porque aí o Porto vai ganhar por meio cartão, né? Imagina que tenha 2 cartões para cada lado e a gente apostou Porto 0,5. O Porto vai ganhar por meio cartão, vai ser 2,5 versus 2. E eu acho que o Porto vai receber mais cartões que a Inter nesse jogo, ou pelo menos vai empatar, porque vai se expor, porque vai dar contra-ataque, porque se não estiver ganhando vai se enervar, pode fazer faltas mais duras, pode perder um pouco a cabeça, não tem nada a perder no final das contas, então vai fazer faltas para parar o jogo de qualquer jeito. Então eu acho que o Porto vai receber mais cartões, empatando ainda dá nós, e é um jogo de prognóstico também muito difícil. Para sair do muro e falar quem eu acho que vai ganhar e tal, eu acho que a Inter classifica contra o Porto. Mas sem muita convicção, porque a Inter fora de casa não está indo tão bem, o Porto é muito forte em casa, então simplesmente pela vantagem que conseguiu na ida, um gol num confronto tão equilibrado, eu acho que é alguma coisa, então acho que a Inter classifica. Empate ou vitória da Inter. É difícil, esse jogo é bastante difícil, para mim é o mais difícil da eliminatória, é o mais difícil dos 4. Vou passar para falar de quarta-feira. Quarta-feira eu acho que tem um cenário um pouco mais amigável para fazer uma análise. Real Madrid-Liverpool. Nos últimos 10 jogos do Liverpool fora de casa, ele perdeu 6, ganhou 3, empatou 1. O Real Madrid só perdeu para o Barcelona nessa temporada, jogando no Santiago Bernabéu. É verdade que nos últimos 3 jogos só ganhou do Espanhol, né? Porque perdeu do Barça e empatou com o Atlético de Madrid. Mas em casa, o Real Madrid só perdeu um jogo nessa temporada. Quando o Liverpool fez 7-0 no Manchester United, eu fiz aqui o vídeo na segunda-feira do café, que eu não tomo café, e eu adoro café, tá? Só uma coisa, eu adoro café, eu tomo café toda hora, eu simplesmente não calhou de fazer vídeo tomando de fato café com vocês, mas eu adoro café.
Eu disse que aquele 7-0 não representava para mim uma volta do Liverpool e nem que o Manchester United ou estava de salto alto ou estava no caminho errado. Para mim, simplesmente um trem descarrilhou naquele dia. Aconteceu um acidente e saiu um 7-0 para um lado. Eu não esperava e não achava que era tendência. Tanto que no jogo seguinte, o Manchester United faz 4-1 no Betis. Tudo bem que na Premier empatou com o Southampton, mas faz 4-1 no Betis logo 4 dias depois. E o Liverpool perde no final de semana no Campeonato Inglês, com o Salah perdendo o pênalti. Curiosamente, nessa rodada, o Liverpool não jogou com o Southampton, mas ainda assim perdeu com o Southampton não, com o Wolverhampton, e ainda assim perdeu no Campeonato Inglês. Então eu não acho que o 7-0 do Manchester United tem uma influência muito grande no jogo, nem para o psicológico do Liverpool, muito menos para o Real Madrid, que eu acho gelado nesse tipo de situação. Então, ainda acho que o Real Madrid é favorito ao jogo e a classificação, venceu por 3 gols em Liverpool. O que eu acho aqui é que vai ser um jogo mais aberto. O Liverpool ataca naturalmente, o Liverpool dá espaço e o Real Madrid adora colocar Vinícius para correr, colocar Valverde para correr, colocar Rodrigo para correr. O Real Madrid adora esse tipo de jogo. O Liverpool tem poder ofensivo, então acho que é um jogo para gols, acho que é um jogo para os dois times marcarem. Achava que não seria assim na Inglaterra. Eu achava que eles iam se guardar na Inglaterra para ter esse tipo de jogo em Madrid, mas agora o Liverpool não tem nada a fazer que não seja um jogo franco. E fazer um jogo franco é dar campo para o Real Madrid. E dar campo para o Real Madrid é o que o Real Madrid adora. Tem uma cota na Pináculo que eu adoro, é a minha preferida da semana, que é o Real Madrid vence e os dois marcam, 3,99. Tá pagando 4 vezes. Quando é assim, vocês façam um favor para quem é iniciante, tem o esquema das unidades, né? Então, se normalmente você joga R$10 em um jogo, R$10 é o que seria a sua unidade. Então, quando é algo com um prognóstico mais difícil de acontecer, o que vai te pagar mais, jogue menos unidades, né? Não jogue como se fosse algo mais óbvio, entre aspas, de que aconteça. Você está pagando 4 aqui, que os dois marcam, que o Real Madrid vence, não é algo muito óbvio. Eu acho que é uma ótima oportunidade, mas não é algo muito óbvio. Então, coloca meia unidade. Se normalmente você joga 10, coloca 5. Se normalmente você joga 20, coloca 10. Mas eu acho que é muito boa essa daqui. Que os dois marcam, Liverpool pelo ataque que tem, pode ser que marque um gol. Eu acho que o Real Madrid é favorito a vencer o jogo. E no final das contas, se o Real Madrid está ganhando de 2-0, uma desconcentração da defesa do Real Madrid, um pouco menos de pegada, uma baixada de braços que o time dá, porque tem uma vantagem muito grande, o Liverpool pode ir lá fazer um gol e dar essa cota aqui, bater de 3,99. Nesse jogo eu vou dar mais uma dica, que é Real Madrid handicap 0 a 1,72. O handicap 0 quer dizer que o empate anula. É simplesmente porque a Pináculo usa aqui o handicap de 0 e não empate anula a aposta. Ou seja, qualquer empate, dinheiro de volta. Se o Real Madrid ganhar, nós ganha. Se o Real Madrid perder, nós perde. E tá pagando 1,72, que empate anula por uma vitória do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Eu acho que é uma muito boa, especialmente nesse tipo de jogo que o Liverpool vai se expor muito. Mas o Real Madrid pode administrar uma derrota por 1 ou por 2 gols. Eu acho que uma vez que estiver perdendo e que não estiver conseguindo, administra. Mas a intenção do Real Madrid sempre é entrar para ganhar. Acho que o Real Madrid entra para segurar, para jogar de qualquer jeito. Entra para ganhar. Pô, você tá 2-0 pro Liverpool, dá uma segurada maior e administra aquela derrota. Mas Real Madrid, pelo DNA do clube, e a gente já conversou aqui muitas vezes sobre isso do DNA, do Real Madrid sempre querer vencer, é obrigado a ganhar e joga para ganhar. E para finalizar, Napoli contra Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt chega como absoluto azarão, pelas sensações que o 2-0 deixou na Alemanha, que o Napoli teve gol anulado, perdeu pênalti, ganhou por 2-0 e podia ter ganhado por muito mais. Pela fase do Eintracht Frankfurt depois desse jogo jogou 3 ou 4 vezes. Só ganhou um nos últimos 6 jogos. Eu acho que ganhou um antes do Napoli e depois do Napoli empatou 1 e perdeu 2 na Alemanha. Eu acho que foi isso. Mas enfim, depois do Napoli não ganhou mais. 3 ou 4 partidas. Vocês me desculpam, agora eu não lembro mesmo. Eu acho que são 3 partidas pós-Napoli, 4 partidas. 4 partidas sem ganhar contando o Napoli. Chega sem o Colomboani e sem o Lindstrom, sem os seus 2 principais jogadores. O Colomboani foi expulso em Nápoles, o Lindstrom está machucado. São os 2 artilheiros do time na temporada. Para jogar contra o Napoli de estádio lotado, de lua de mel com a torcida, 18 pontos mais do que o segundo colocado na Itália. Inter, Milan e Lazio tropeçaram na rodada. Roma tropeçou na rodada. O Napoli ganhou, vai ser campeão italiano depois de 33 anos, um 2-0 na ida. Toda essa empolgação eu acho que só ajuda, não dá um salto alto no Napoli, só ajuda. É futebol, então logo depois disso tudo pode até perder, mas não é o normal que perca. Eu aqui,
se vocês forem olhar aí no site da Pináculo, vocês vão ver que tá todo mundo pensando como eu, que é esse festival todo do Napoli contra o Eintracht Frankfurt cheio de problemas. Então, uma vitória do Napoli paga pouco, muitos gols no jogo paga pouco. No final das contas, o Napoli também nos últimos jogos ganhou 2-0 da Atalanta, perdeu na Lazio 1-0, ganhou 2-0 o Empoli. É um time que também está dando uma segurada, que não está sobrando e fazendo milhões de gols a cada jogo. É verdade que está ganhando todos os jogos, mas sem golear tanto nesse momento da temporada. Então aqui simplesmente, por toda essa avalanche do Napoli, pela empolgação e pelo Eintracht Frankfurt estar sem referências, eu acho que o Napoli já vira ganhando o primeiro tempo. E para mim é a melhor opção aqui, porque paga 2,05. Se vai vencer o jogo, se vai golear, se vai fazer muitos gols, se vai sair poucos gols e tal. Eu acho que é mais imprevisível de que o Napoli consiga virar o primeiro tempo já em vantagem. Por tudo. Pelos desfalques do Frankfurt, pela dificuldade que o Frankfurt deve ter de atacar, por como o Napoli sempre joga mirando o gol adversário, pela empolgação da torcida, pela empolgação do time, pelo que se desenhou o jogo de ida, o jogo do Napoli encaixou contra o jogo do Frankfurt, por tudo isso eu acho que vira vencendo. Se vai construir uma grande vantagem, se vai fazer muitos gols e tal, não sei, porque nos últimos jogos não tem construído essa super vantagem toda. Mais do que 1,5 no Napoli não está pagando tão bem como que o Napoli vence o primeiro tempo. Então é a dica que eu dou para vocês. Vamos ver. Na semana passada eu sei que a gente teve 2 acertos e 2 erros. Na semana anterior eu acho que tinham sido 3 acertos e 1 erro. Eu estava fazendo essas continhas melhor, mas eu me perdi. Mas assim, no final das contas, a gente ainda tá acertando mais do que errando. Hoje eu dei 5 dicas. Eu dei 2 dicas no jogo do Real Madrid. Uma é meio que extra, né? O Real Madrid ganha, que ambos marcam, é um extra, mas acho que é bom ser seguido. Então vamos contar 5 dicas essa semana. E vamos ver, eu vou ter que acertar ou errar mais. Lembrando, joguem com responsabilidade, joguem para se divertir. Eu jogo para me divertir, para deixar os jogos que eu estou assistindo mais interessantes. Não precisa ser o maior valor do mundo. Se você quer ganhar dinheiro com isso, eu não sou a pessoa mais indicada para te dar dicas. Tem uma galera que estuda isso, que estuda os mercados e que fica só por conta de dar dica. Aqui eu faço isso para divertir e para incentivar que vocês se divirtam também. Tem link da Pináculo aqui embaixo, é só se inscrever, começar a jogar e se divertir. Lembrando, todos os jogos HBO Max, na TNT também e no Space também tem os jogos dessa semana. Entrem lá nas redes da TNT e vocês veem. O Real Madrid e Liverpool tá só no HBO Max. Eu volto hoje ainda, no final de Manchester City e Leipzig, para falar do jogo. Amanhã eu vou falar de Real Madrid e Liverpool. Quinta-feira não deve ter vídeo, a não ser que saia mais coisa de caso Negreira. Sexta-feira, sorteio de Champions. Sábado, respondo perguntas. Domingo, Barcelona e Real Madrid. Segunda, jogos que eu vi. É a agenda do canal. Então, vocês já sabem o que vai acontecer aqui nos próximos dias. Quem gostou, curte aí. E se você ainda não era inscrito, já sabe o que vai acontecer no canal até a semana que vem. Então, se inscreve também para você não perder. Valeu, gente. Um beijo para vocês. Bom dia, bons jogos e juizinho. Valeu.